Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha hoje o podcast Brasileiros em Vancouver. Eu sou a Bruna Weber e nesse episódio de número 20 do podcast produzido pela Latincover, que ajuda você a se conectar e a crescer através da cultura e dos negócios, eu vou falar sobre nós mulheres. Não só falar, mas também ouvir. Vamos aproveitar esse mês de março para lembrar, que as flores a gente mesma compra, ou melhor, a gente cultiva. É uma fala clichê, mas ela precisa ser repetida, porque nós realmente não queremos parabéns, nós queremos respeito, igualdade salarial, direito de escolha, fim da pressão estética, legitimidade de fala e tudo mais que a gente desejar. Então, nesse mês de março também a gente completa um ano da pandemia Covid-19, por isso eu resolvi falar hoje com mulheres que, assim como cada uma de nós que está ouvindo, ou eu que estou aqui apresentando também, a sua maneira, respeitando o seu tempo, conseguiu e está conseguindo enfrentar tudo isso, né? E ainda se reinventando, ressignificando e cada vez mais indo atrás dos desejos profissionais e pessoais. E eu começo esse podcast conversando com a Thaís Praz, que ela é advogada, feminista, pesquisadora sobre o direito das mulheres. Thaís, tudo bem contigo? Bruna, é um prazer estar aqui hoje para conversar contigo com o pessoal da Latincover, o pessoal todo aí do Canadá. Fico muito feliz pelo convite, especialmente nesse mês tão importante, né, para nós que somos ativistas em relação ao direito das mulheres, né, e que entendemos este momento, essa data, como um movimento político, né, um momento para levantar as nossas bandeiras e falar muito mais sobre a importância da igualdade, né, da equidade de gênero e de todas as outras coisas, né, que a gente vem buscando aí ao longo de séculos. Sim, e eu começo então esse podcast, Thaís, destacando uma notícia que eu li na página da ONU, Organização das Nações Unidas, que durante a pandemia a maioria de trabalhadores de linha de frente do setor da saúde eram mulheres. Então vamos lá, uma lista: cientistas, médicas, cuidadoras, enfermeiras, e mesmo assim, ocupando cargos e funções iguais às dos homens, globalmente, nós mulheres recebemos 11% a menos. Como tu percebe, Thaís, assim, com base na tua experiência, na tua vivência e no teu conhecimento, esse cenário, né, da mulher que aos poucos ela está conseguindo se introduzir em diferentes mercados, e a maioria deles ambientes completamente dominados pelos homens, e essa cultura patriarcal. Bruna, eu vinha dizendo essa semana aí, que é a semana aí do Dia Internacional da Mulher, que a gente precisa também, neste momento, celebrar as nossas vitórias. Então, realmente, a gente estar conseguindo ganhar espaços tem que ser celebrado, e eu acho que isso é importante, porque nós, mulheres, temos bastante dificuldade de comemorar vitórias e reconhecer essas vitórias. Eu, por exemplo, eu estava até assim um pouco, com até um pouco de vergonha de falar que agora eu estou com o título de mestre, mas a gente fica com essas bobagens, né, de vergonha, assim, e tem muita dificuldade de mostrar a nossa potência, né? E isso é uma coisa que a gente foi construindo socialmente, né? As mulheres têm essa tendência de se recolherem mais e de se colocar num papel mais subserviente, né? De cuidado com o outro, com o que o outro vai pensar. Então, isso também são coisas que vão nos deixando para trás, porque, de repente, um homem ia chegar aqui e dizer, não, eu sou mestre em diversidade, e não ia ter problema com isso, e eu já pensei duas vezes, será que eu vou falar isso ou não, né? Mas são coisas que a gente pensa e que a gente precisa questionar, né? Esses pequenos detalhes da nossa vida que nos fazem não ascender em carreiras, não sentar à mesa também tem um dizer que a gente precisa, nós precisamos não ter vergonha de nos colocarmos, né? De colocar as nossas ideias em jogo, porque a gente também faz isso de repensar, né, tudo o que a gente... será que isso aqui não vai magoar alguém? Será que isso aqui vai ser bem aceito? Né? Porque a gente tem essa tendência de, né, socialmente construída, de ficar atrás, né, de cuidar com o que a gente fala, de ser recatada, né? Então, acho que essas são as primeiras coisas, assim, que me vêm à mente quando a gente fala da importância, né, de a gente ascender na carreira, enfim,
de compreender que as mulheres ainda também têm muito para avançar nesse sentido, né? Thaís, legal isso que tu destacou, né? E isso provavelmente as mulheres lembram muito assim da nossa infância, que são coisas que vão surgindo, né? Que vão se construindo ao longo da vida, na nossa família, é o reflexo de uma sociedade de uma maneira geral, né? Agora, como a gente consegue lidar com isso? Eu tenho certeza que a maioria de nós gostaria, né? Ter essa voz ativa, tu mesma, né? Dizendo, eu fiquei com vergonha. Mas e por que a gente tem essa vergonha? Como a gente tratar essa vergonha? Será que a gente tem uma resposta para isso? Aí que eu digo, né? Eu até são coisas que eu mesma me questiono. A gente percebe que muitas vezes mulheres que estão, né? Eu, por exemplo, felizmente posso falar isso, que eu, né, tenho uma graduação, tenho um mestrado, né? Tenho especializações. E mesmo assim eu ainda tenho timidez em certos pontos, né? De me colocar à mesa, de me colocar, me posicionar. E essas questões a gente tem que se perguntar e se questionar, e eu acho que especialmente trazer isso ao diálogo, falar com as nossas amigas se elas sentem as mesmas coisas, né, do que nós, os mesmos questionamentos. Existem alguns termos até que de repente o pessoal que está assistindo e que está ouvindo pode pesquisar mais a fundo depois, mas são alguns termos que são cunhados aí dentro do ramo da pesquisa, né, que é onde eu me insiro, dentro do meio acadêmico, se chama o teto de vidro, o chão pegajoso e, me fugiu agora o nome, o labirinto de cristal, que que ele quer dizer o quê? Esse solo pegajoso é a dificuldade da mulher sair do lugar onde ela está, né? O de dar o primeiro passo. Por exemplo, uma mulher empreendedora muitas vezes tem dificuldade de começar o negócio porque ela precisa de recursos. E ela vai ter medo de pedir um empréstimo, né? E quando a gente pede um empréstimo, a gente tem medo de não conseguir pagar esse empréstimo. Porque a gente também tem muitas outras responsabilidades que a gente se insere na nossa vida, né? Que a gente cresce pensando que a gente está inserida num sistema de cuidado, né? Nós somos colocadas nesse lugar de cuidado, que é o que tu vinha falando das mulheres estando nesse lugar de cuidado, inclusive na pandemia, né? Sim. E aí, o labirinto de cristal são as dificuldades que essa mulher tem de atravessar o caminho para chegar no topo, né? Para chegar lá onde ela almeja. Então, ela tem muitas dificuldades que vão acontecendo no caminho, né? Inclusive, a gente sabe da realidade também da mulher que engravida, né? Que tem um filho para cuidar. Quem é que vai ficar com o cuidado? Quem Sim. vai sair do trabalho? Isso, infelizmente, é uma coisa que traz muito prejuízo para nós, inclusive dentro do meio acadêmico, como eu vinha dizendo, porque existem estudos que dizem que mulheres pesquisadoras em idade reprodutiva têm uma queda muito grande de produtividade acadêmica. E isso, né, traz um prejuízo dentro dessa carreira também, né? E, por fim, o teto de vidro é aquela situação onde a mulher não consegue ultrapassar, porque ela não tem os requisitos que aquela empresa deseja, né? Ou, enfim. Como a gente tentar solucionar isso, né? Porque a gente mesmo está introduzida nisso. E a gente muitas vezes não consegue encontrar, a gente está nesse labirinto, né? Como tu comentou. Essa rede de apoio, como é que foi para ti na pandemia? De ti para outras mulheres e também de outras mulheres para ti. Existiu? Como é que foi essa troca? A minha realidade aqui, no interior do Rio Grande do Sul, como assessora jurídica municipal, a pandemia, para mim, impactou de diversas formas, né? De maneira geral, como a todo mundo, não ver os familiares, não ver os amigos. O trabalho, em razão da minha função, eu precisei estar na linha de frente, né, combatendo essa pandemia. Então, nós tivemos ainda estamos vivendo um período de instabilidade assim, muito grande. Toda semana nós temos que redigir novos decretos, novas leis. Então, eu acabei contraindo coronavírus também, nesse turbilhão aí de acontecimentos. Fiquei com alguma sequela, acredito, nos olhos, que eu ainda preciso fazer mais exames para confirmar. Foi muito difícil, assim, toda essa situação, e ainda ter que levar o meu trabalho a campo, pesquisar junto dessas mulheres vítimas de violência, né?
Então, teve uma situação específica e relacionada a esse meu trabalho voluntário que me marcou muito e que talvez outras mulheres vão se identificar, né? Que foi uma mulher que estava passando por uma ameaça de morte e a gente teve uma dificuldade muito grande aqui de fazer as denúncias, né? Porque elas precisavam, essas denúncias, ser feitas presencialmente. A gente não conseguia fazer elas de forma virtual. Então, essa mulher precisou fugir para outro estado, no meio da pandemia, tudo fechado. A gente ficou pensando, né, como que iria ajudar essa mulher para ela fazer a denúncia e conseguir a medida protetiva. E a gente não sabia como. Então, a gente decidiu fazer uma procuração para fazer a denúncia no lugar dela. E só que ela não conseguia um lugar para imprimir a procuração, né? Então, a gente se deparou com inúmeros obstáculos assim que a pandemia nos trouxe na nossa realidade, mas felizmente a gente conseguiu ir até a delegacia. Eu fui até a delegacia, consegui prestar a ocorrência no lugar dela, e ela conseguiu a liminar de afastamento, né, desse agressor. Foi neste momento assim que eu senti a importância do trabalho em rede, né, e de apoio de uma mulher a outra, especialmente. E para mim a situação mesmo também, o apoio das minhas colegas de trabalho também foi fundamental, né, porque a gente sabe o que a gente vive, e isso, né, porque a gente faz múltiplas jornadas, assim como provavelmente todos vocês que estão ouvindo e vendo, eu também tenho jornadas de trabalho, né, além do trabalho formal, mas em casa a gente chega, a gente tem que cuidar das crianças, a gente tem que cuidar da casa, limpar a casa, organizar a casa, e eu sei que para quem viveu a pandemia, está vivendo ainda a pandemia de forma, num trabalho online, assim, né, remoto, home office, foi diferente também, porque teve outras questões, mas essa questão da violência doméstica dentro da pandemia também, como é a minha área de pesquisa, foi uma das coisas que mais me chocou, né, e a gente inclusive, tem chamado isso dentro da pesquisa, e inclusive na mídia, né, como uma epidemia dentro de uma pandemia, porque os números também são alarmantes. E hoje aqui a gente vive bandeira preta, que é altíssimo risco de contaminação, e a gente está vivendo aí com todos os cuidados possíveis, tendo que trabalhar ainda, né? Mas com medo, né? A gente vive com medo, essa é a grande verdade. Sim, os dados de violência doméstica também aumentaram aqui no Canadá. Eu não tenho exatamente os dados, mas eu acompanhei algumas notícias quando eu estava lendo sobre essas questões, né? Mulheres e pandemia. Então, quando eu coloquei no Google também, a primeira informação que veio, até dados do próprio governo canadense, foi o aumento de número, né, de ligações de mulheres falando sobre abusos que elas estavam sofrendo na casa delas. Pandemia e mulheres, o que eu vem na cabeça as palavras, né? Trabalhar de casa, algumas perderam o emprego, outras abriram negócio, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar dos familiares doentes, né? Porque é a mulher... Cuidado de forma geral, né? Isso. Cuidar de forma geral. Aí vem a ansiedade, a depressão, né? Os abusos psicológicos, os abusos físicos. Se para todo mundo, né, tá difícil, imagina para a mulher. Qual é a reflexão que tu tem sobre isso, Thaís, essa leitura aí também dentro desses depoimentos que tu trouxe? Os processos sociais que nos trouxeram até aqui nos levaram, como mulheres, a determinados papéis, né, que nos são exigidos ou que são postos a nós, que a gente fala da divisão sexual do trabalho, inclusive, né, que é esperar da mulher e exigir da mulher que ela esteja nesse local de cuidado, né? Não à toa as mulheres estavam aí na linha de frente, como tu mesma falou, pontuando também as próprias migrantes e imigrantes, e a ausência de políticas públicas pensando nas mulheres, né? A gente questionou muito isso, até dentro da academia, assim, como pesquisadora, questionando muito os políticos por tomarem decisões totalmente desprovidas de um olhar de gênero, né? E eu até trago aqui, para finalizar, então, a minha fala,
uma frase que a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa aí, talvez a mais importante do feminismo, que ela falava que basta uma crise política, econômica ou social para que os direitos das mulheres sejam colocados de lado, né? Sejam colocados abaixo. E a gente sentiu muito isso com a pandemia, né? Que foi uma crise mundial aí, que a gente ainda está vivendo aqui no Brasil, sobretudo, e a gente sente que o resgate disso tem que partir de nós também. A gente tem que exigir de todos, mas quando a mulher busca conhecimento, eu acredito que a palavra empoderamento, ela está associada ao conhecimento, a gente conversar, a gente conhecer, a gente se conhecer. Eu falo também muito do auto-amor, do amor próprio, da gente se conhecer como pessoa, como mulher, quem nós somos, qual é o nosso corpo, qual é a casa que nos pertence. Essa é a nossa casa. Eu falo também muito de corporeidade. E também, eu acho que neste momento, a gente entender que formar redes de apoio é importantíssimo. Eu já trago isso dentro das falas que eu tenho com as mulheres vítimas de violência, porque a gente sabe que não dá para contar com o Estado, né, completamente. Então, a gente precisa primeiro contar com redes de apoio nossas, né, para pessoas que a gente tenha essa intimidade de contar os nossos problemas, falar, olha, eu tô com vergonha de falar que eu sou mestre. Então, ter com quem conversar e levar isso adiante, né? Mas também eu acho que a gente precisa exercer o nosso papel político de cobrar dos governantes, de cobrar políticas públicas de qualidade, né? E eu acho que também, voltando ali um pouquinho na rede, buscar redes, buscar ONGs, entidades que também estão aí para nos apoiar, com pessoas que estão aí também dispostas a estender o braço, né? E isso é muito, muito importante. E quando a gente se une, a gente revoluciona, né? Sim, eu iniciei aí falando né, um pouco mais desses temas pesados, mas obviamente que também quando a gente associa mulheres e pandemia, tem tudo isso que tu falou que eu vou encerrar. Vou pedir de novo aí mais algumas dicas, uma listinha do que a gente pode fazer para seguir trabalhando aí superação, empoderamento, né? Que é totalmente ligado ao conhecimento e a força que a gente precisa ter, né? Isso também vem num mix de sentimentos. Então, eu aproveito isso para a gente terminar de uma forma positiva, trazendo boas energias, porque é o que a gente precisa, né? A realidade a gente tem e a gente tem que mudar ela. Eu tive a oportunidade, Thaís, de conversar com uma brasileira, ela vive aqui em Vancouver, o nome dela é Karina Nossé, que há anos, quase uma década ela trabalha aqui no Canadá, em um mercado completamente dominado por homens. Hoje ela é gerente de projetos de engenharia pesada aqui no Canadá, e mesmo com uma carreira bem sucedida, digamos assim, né, que pague muito bem as contas, a pandemia ajudou ela a olhar para dentro de si, que foi exatamente isso que tu estava falando, e começar a fazer algo na vida profissional que fizesse sentido também para ela na vida pessoal. Então, essa história me inspirou bastante. Eu espero que inspire vocês que estão escutando e vendo a gente agora. E eu vou chamar então a Karina para falar como é que foi esse início aí de pandemia para ela. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar para a comunidade brasileira de Vancouver. Bem, primeiro no trabalho, né, teve um aviso geral, que não era para voltar lá nunca mais, até segunda ordem. Então, informaram que a gente devia buscar os nossos equipamentos, né, computador, cadeira, teclado, tudo, trazer para casa. E a gente começou aí a aprender a mexer nessas ferramentas de reuniões, né, virtuais. Sim. E a escola das crianças foi fechada, né? Depois do Spring Break, ninguém mais voltou para a escola. Mas eu tenho muita sorte, porque o meu marido, desde que a minha primeira filha nasceu há quase 6 anos atrás, ele decidiu se tornar house husband. Então, o meu marido, ele é 100% dedicado à família, e o trabalho dele é com as meninas e comigo,
e assumiu também essa programação da casa. E no começo foi muito confuso, porque as meninas não entendiam o que eu estava fazendo em casa, e elas achavam que eu queria brincar, mas eu tentava trabalhar, e meu marido assim, hoje você pode fazer a laundry, né? Não, se eu estivesse no escritório, eu não ia fazer a laundry, né? Eu estou trabalhando. Não, mas você está aqui, ficou aquela coisa muito confusa, mas pouco a pouco a gente foi se entendendo e organizando melhor, até que a gente chegou num formato que as meninas, elas entendiam que quando eu fechava a porta do quarto, já era hora delas irem brincar e fazer outra coisa também. E ao longo dessa pandemia aí, qual foi o momento, né, que a gente está falando aí, que eu conversei no início, que tu trabalha trabalha com gerenciamento de projetos de engenharia pesada? Eu queria que tu falasse isso também, que eu acho muito interessante, porque tu deve viver num mercado extremamente masculino. Então agora eu vou te perguntar não só como mulher, mas também como imigrante. O inglês não é o teu primeiro idioma, eu acredito, né? Como toda a maioria de nós que estamos aqui. Minha história aqui no Canadá começa 9 anos atrás, quando eu imigrei. Eu já imigrei empregada, e eu já vim empregada na área de gerenciamento de projetos, de engenharia pesada. O que é engenharia pesada? É industrial, né? Então, assim, hidroelétricas, barragens, mineração, linha de metrô, a gente já fez linha de metrô também. E a minha história, ela envolve muito essa questão de como é que eu passei a ser, que eu saí de uma condição, que eu vim lá do Brasil, onde a minha principal qualidade como profissional era a minha voz, eram as minhas opiniões, a maneira como eu colocava, a maneira como eu liderava o meu time, e eu cheguei aqui e me deparei com ter que fazer tudo isso em inglês, e foi no dia que eu entrei a primeira vez no escritório que eu percebi que eu tinha perdido a minha maior qualidade, que era a minha voz. Então, eu passei a trabalhar no fundo do escritório, sentada na minha mesinha, com a cabeça baixa, conversava com pouquíssimas pessoas, e eu demorei muito tempo aí, algum tempo, né? Alguns anos, para recuperar o meu lugar, a minha autoestima como profissional e a minha voz como gerente de projetos, né? E como tu lidou com essa frustração, assim, Karina? Porque eu acho bem legal a gente conversar sobre isso, especialmente por ser, né, esse mês internacional da mulher. A gente sabe que vir para outro país é como nascer de novo, né? Só que a gente não é mais um bebê. Então, assim, como é que tu consegue lidar com a frustração de... Lá no Brasil, a gente sabe os inúmeros problemas sociais que a gente enfrenta lá, e a gente vem para outro país e pensa, não, vai ser bem mais fácil, vai ser mais tranquilo, mas a gente acaba passando por outros tipos de problemas, e problemas que eu acho que são muito mais pessoais, né, de autoconhecimento. Eu lembro, assim, de chorar diariamente no banheiro do escritório, por não conseguir falar, não conseguir me expressar, né? E uma coisa que me ajudou muito a superar tudo isso foi fazer aliados, né? O que a gente chama aqui em inglês de allyship. Hoje eu vejo, como você me trouxe essa pergunta, né? Eu comecei a fazer aliados lá dentro do escritório. Eu vi aquela menina ali, ela fala um pouquinho melhor do que eu, como é que eu posso me aproximar dela, contar o que eu penso, e lá na reunião ela expôs isso para mim. E aquela outra pessoa que é um chefe, que eu posso falar para ele que eu tenho intenções de ocupar esse ou esse cargo. Então, fui construindo alianças e fui tendo aliados ao meu lado. Então, eu falo que hoje que eu não tenho não tenho nenhum amigo no trabalho, nenhuma amiga de trabalho, eu tenho aliados no trabalho. E tem alguns que eu tenho até hoje, que são os mesmos. Eles foram mudando, mas tem alguns que eu tenho até hoje. Inclusive, o meu chefe atual, ele é um senhor de 78 anos, e eu tô com ele desde o começo, e ele foi um grande aliado. Eu ia contando as coisas para ele, ele ia dando vida, aumentando a minha voz. Eu contava uma coisinha que ele ia aumentando a minha voz. Então, eu acho que eu superei tudo isso como aliados. Acho que esse foi o grande ponto. Naquele momento, uns anos atrás, que tu estava querendo se destacar dentro desse negócio, né, dessa grande empresa, e hoje, anos passando, como a gente vai se descobrindo e
ver o sentido da nossa vida, né? O que faz sentido pra gente. Então, eu queria que tu falasse hoje, obviamente, tu ainda continua trabalhando com isso, mas tu viu na pandemia um momento de escutar o que faz sentido para a tua vida, né? Muitas mulheres têm também vontade de ter essa transição, muitas vezes não sabem. Eu falo por mim mesma, né? Eu tenho tantas ideias, mas eu percebo, não, mas calma, primeiro eu preciso pagar minhas contas. Como é que eu vou criar, né? Como é que eu vou ter meu próprio negócio, meu próprio projeto? Então, como é que foi, assim, esse momento de transição? Se foi ao longo dos anos que tu foi percebendo isso, na pandemia tu ganhou esse clique, realmente estruturar, né? Porque vem a ideia, que sai do papel, e aí começa o planejamento e até a execução. Isso é uma história bem longa, mas agora no final ela fica curta. Bem, quando eu me mudei há 9 anos atrás, o meu plano era vir empregada, eu vim empregada, mas o meu plano já era me reinventar logo no começo. Eu já estava um pouco cansada da engenharia naquela época. Eu falei, país novo, vou me reinventar. Eu vou empregada para pagar as contas e lá eu me reinvento. E a coisa não funcionou bem assim. Eu comecei a mergulhar mais e mais no trabalho, e eu me casei e tive 2 filhas e virei a provedora familiar, né? E quem me conhece, eu tenho umas amigas mais próximas, eu tenho uma amiga que ela fala assim, Karina, tem 10 anos que você fala que você quer se reinventar, assim, não aguento mais, muda de assunto. Nada como ter boas amigas, né? Nada como ter boas amigas. Para lembrar dos nossos sonhos e lembrar como a gente realmente pode, né, concretizá-los. E daí isso foi passando e a gente vai vivendo a rotina e vai ganhando mais dinheiro, porque eu ia sendo promovida, ia tendo... E era engraçado, quando eu tentava sair da empresa, eles vinham e me davam uma promoção, né? Parecia que era coisa do Não era para ser. Não era para ser. E aí, no começo da pandemia, eu acho que assim como muitas outras mulheres, eu fui em busca de terapia. No começo, logo no comecinho da pandemia, eu falei assim, eu acho que eu não consigo passar essa fase sem ter ajuda profissional. Eu preciso de ajuda profissional. Assim como a gente quer, quando a gente quer construir uma casa, a gente contrata um arquiteto, a gente quer fazer um tratamento no dente, a gente contrata um dentista. Então eu falei, eu preciso de uma ajuda profissional. E aí eu conheci a minha terapeuta, um beijo, terapeuta, e aí todo nesse processo de autoconhecimento eu já vinha trazendo muito isso, de querer me reinventar, e aí eu queria começar um outro college, eu falei, não, eu vou largar isso, esse meu trabalho, eu vou começar um college, vou começar do zero, e a minha terapeuta muito sábia, falou assim, Karina, você não pode deixar 15 anos de experiência em gerenciamento de projetos para trás. Que tal você pegar esses 15 anos de experiência e redirecionar isso? Você vai assim dar um bent, né? Dar uma viradinha na sua carreira. O que você pode gerenciar? Gerenciamento de projetos é uma coisa tão ampla. Falei, vamos focar no que você tem e não nos gaps, né? Não nas suas falhas. Vamos focar no que você já tem. E aí eu comecei a pensar muito e também a pensar no que eu não queria mais concreto armado, eu não queria mais estrutura metálica, eu não queria mais muitos homens na mesma sala, eu não queria um ambiente masculino, e eu queria uma coisa mais humanizada, que mexesse mais tratasse mais com pessoas e com mulheres, principalmente. Eu estava ansiosa por mulheres e eu queria muito trabalhar em português, novamente, eu ficava exausta de trabalhar em inglês, e daí um pouco também da minha experiência como mãe e mulher expatriada no Canadá, né? Quais foram as minhas dores quando eu engravidei? Quais foram os meus desejos, os meus anseios? Do que eu senti falta? Do que poderia ter sido diferente, né? Quantas mulheres não estão passando por isso? Quantas mulheres também não chegam aqui, engravidam, e agora? And what? O que eu faço, né? Então, por ter muitas amigas aqui também passando por isso, engravidando, e estando um pouco perdidas no sistema
e fui amadurecendo, e um dia no meio de uma reunião lá no trabalho, eu escrevi esse nome, Instituto Ninho, no meu caderno de trabalho, e escrevi embaixo, nunca se esqueça dos seus sonhos. Eu tenho essa foto desse caderno até hoje, dessa página. E quando foi isso? Isso está aqui, foi no dia 4 de abril do ano passado. Olha aí, eu escrevi bem no comecinho isso. da pandemia. Bem no comecinho da pandemia. E eu ia contando para minha terapeuta, ia contando. E aí chegou em julho, a minha terapeuta falou assim, Karina, o negócio é o seguinte, se você não abrir o Instituto Ninho, eu vou abrir. Porque a ideia é muito boa, a gente está precisando, eu quero engravidar, fulana quer engravidar, e a gente também quer entender e ser acolhida, e aí eu acho que foi o dia que eu acordei, né, para a vida, e falei assim, eu acho que vai acontecer. E daí eu tive que me reestruturar, né, eu tive que contar para o maridão, que olha, todo esse encame que vem aqui por mês, talvez ele não vai acontecer mais daqui a um tempo, e eu preciso disso, porque o que eu senti? Que nesses 9 anos eu estava só adiando, e aí eu senti o seguinte, se não for agora, nessa pandemia, não vai ser nunca mais, porque essa pandemia está me dando uma super oportunidade, que é poder ter um tempo flexível, que eu descobri que eu podia trabalhar para o meu trabalho da empresa a qualquer hora, eu podia fazer relatório às 11 horas da noite, domingo de manhã, podia fazer uma reunião do Instituto Ninho às 2 horas da tarde, e que eu não tinha mais que bater ponto, eu não tinha mais que vestir roupinha elegante, não tinha mais que fazer escova no cabelo, e eu podia usar todo aquele tempo para fazer outras coisas. Qual que foi o time, qual que foi essa rede de apoio que eu montei ao meu redor, né? Foi principalmente o meu marido, a minha terapeuta, cuidando aí dessa parte, trabalhando comigo meus medos, eu não venho de uma família empreendedora, não tem ninguém da minha família que é empreendedor, somos todos de carteira assinada, batemos ponto, então assim, não tem esse espelho familiar, então eu tinha muitos medos, muitas crenças que eu acreditava que eu não era capaz, que aquilo não estava em mim, que eu não sabia fazer aquilo. Então ela veio trabalhando comigo medos, crenças, ansiedades e também motivações, ela veio trabalhando tudo isso comigo. Eu também decidi ter o acompanhamento de uma osteopata para ir para a parte física, né, pescoço, ombro, braços, que eu ficava muito tempo, ainda fico muito tempo no computador, e uma médica de suporte à saúde feminina, né, para cuidar aí do meu interior, então eu faço acompanhamento regular com ela, com essas 3 profissionais, psicóloga, osteopata e uma médica ginecologista. Essas 3 vão estar trabalhando comigo também no Instituto Ninho, e foi assim, isso estava muito claro para mim, eu não consigo passar por uma pandemia e por essa guinada na minha vida sem ajuda profissional para que eu possa ter esse autocuidado e continuar caminhando sem tomar tombos muito, muito altos, né? Porque tombos a gente sempre toma. É muito interessante isso que tu está relatando, porque muitas mulheres a gente acaba não percebendo, a gente tem aquela rotina diária, né? De de ser mãe, de ter que trabalhar, de ter que pagar as contas, e o que tu percebeu esse autocuidado antes de tudo, né? Porque se a gente não tá bem conosco, com a gente mesma, não vai para frente, não vai funcionar, né? Quanto tempo levou aí para te conseguir traçar realmente, né? Tudo o que estava acontecendo, os teus medos, e também perceber que tu precisa, né, disso, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar do meu corpo. Exatamente. Isso é interessante porque eu decidi que em janeiro agora, de 2021, que eu ia alavancar a parte de planejamento do meu negócio para que eu pudesse lançar ele em abril.
Então, assim que eu entrei de recesso do Natal, né, do ano passado, eu marquei a consulta com o osteopata, então eu já tinha esse acompanhamento com a psicóloga, marquei a consulta com a osteopata, fui lá, ela falou assim, então, qual que é o seu problema? Eu falei assim, nenhum, o problema é esse, eu quero fazer um planejamento com você de cuidados para que eu não fique com problemas. Para prevenir, não para prevenir. Ela falou, eu nunca recebi ninguém aqui que veio aqui sem nada, né? As pessoas já vêm com alguma coisa. Eu falei, porque o meu ano que vem, eu acredito que ele vai ser o ano da batalha, vai ser o ano que eu vou para o tatame para sair de olho roxo. Então eu quero estar pelo menos com o meu pescoço alinhado, se eu tiver que ir para o tatame. E logo depois, agora no começo desse ano, eu conheci essa médica também, que está prestando serviços aqui em Vancouver, e foi a mesma coisa, eu falei, olha, eu preciso aí de que você me passe um plano para que eu me equilibre, assim, né, com essa questão de coisas, mudança de hábitos mesmo, assim, né, de exercício físico, de água, de sono. Ela até me passou, assim, você tem que dormir, colocar o alarme, que horas que você tem que dormir, então, assim, um acompanhamento aí com suplementos também, mas é tudo preventivo, tudo nessa área preventiva para que eu não chegue numa situação que eu tenha que parar tudo, que eu tenho que parar, tirar férias do meu trabalho, que eu tenho que parar o Instituto Ninho, que eu tenho que parar de dar atenção à minha família, porque eu vou chegar num burnout. Tu tá dedicando tantas horas do teu dia para o teu empreendimento? Como é que tu tá conseguindo conciliar, assim, de uma maneira geral, essa situação? Eu faço um planejamentozinho semanal. Uhum. Então, como o horário ele pula muito de uma coisa para outra, para outra, para outra, uhum. Eu tento separar blocos de horas para cada coisa. Então, eu vejo assim, se na terça eu tenho uma manhã muito cheia de reuniões no meu trabalho oficial, eu destino meu trabalho oficial, e à tarde, se eu tenho um tempo mais flexível, eu marco algumas reuniões do Instituto Ninho, e à noite eu volto a trabalhar para o meu trabalho, para conseguir fazer as 8 horas diárias que eu preciso. Uhum. E para as minhas filhas a mesma coisa, eu passei a buscar minha filha na escola, coisa que eu nunca fiz. Então, assim, na terça e na quinta eu busco ela na escola, vou lá e volto para casa caminhando com ela, coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer trabalhando no escritório. Sim. Mas eu acho que o mais importante disso tudo quando você está nessa vida multitasking, é você tentar ficar presente na atividade que você está fazendo. Focar, então, né? Porque senão acaba no... Uhum. O meu marido estava reclamando muito que quando eu comecei o Instituto Ninho era muita ideia, então eu acho que a minha cabeça ficava rodando o tempo inteiro. E eu estava brincando com as minhas filhas e ele falava que parecia que eu não estava lá, que eu estava em outro lugar. Então agora eu estou tentando fazer um trabalho muito sério comigo mesma, de estar presente. Então se eu tenho 1 hora com as minhas filhas por dia, eu quero estar 1 hora com elas totalmente presente. Se eu estou numa reunião do meu trabalho oficial, não lá da empresa, se eu estou na reunião, eu não estou assim do lado tentando mandar um e-mail para o Instituto Ninho, eu estou presente na reunião. Se eu estou trabalhando para o Instituto Ninho, eu tento estar presente. Então eu acredito que não o segredo, né? Uma sugestão que eu tenho para a vida multitasking é você estar presente em cada uma das atividades que você está fazendo. Eu sei que cada um está no seu tempo, cada um está no seu processo, mas eu sou muito assim de ver aquela luzinha ali, opa, será que não é oportunidade? Opa, será que não é oportunidade? E eu acho que eu enxerguei a pandemia como uma oportunidade. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando aí aqui no Brasil, mas eu consegui enxergar a oportunidade. E mais um outro conselho é respeite o seu tempo e o seu processo, e se alguém se reinventou, se reconstruiu durante a pandemia e você ainda não está, tudo bem. O seu momento vai chegar, e se não chegar também é porque não é para ser. Então, respeite o seu tempo e o seu processo. Perfeito, muito obrigada. Então, para quem obviamente a gente não falou muito, né, do Instituto Ninho, mas não sei se tu quer deixar aí o Instagram, eu acho que as redes sociais que vocês são ativos agora é o Instagram, tem mais alguma outra, se tu quiser deixar o contato,
Então, no momento, a gente está só com o Instagram. O Instagram é instituto.nino. Eu não tenho o acentinho no N, então instituto.nino. E o Instituto Nino, ele não vai ser só para mulheres e grávidas, ele é uma clínica, vai ser um centro de referência em cuidados de saúde, cuidados brasileiros de brasileiros para brasileiros, aquele nosso jeitinho, né, que só a gente tem de cuidar. Tá bom, muito obrigada pelo tempo, por compartilhar essa história. Porque estou tão sozinho. Thaís, então, para terminar esse nosso podcast, queria que aí tu trouxesse mais algumas falas positivas e para a gente sempre lembrar, não só nesse mês internacional de luta, né, que a gente tem pela igualdade, mas para toda uma vida, né? Para as novas gerações, para as antigas gerações. Muito inspiradora a história da Karina. E eu, para finalizar aqui, então, eu vou dizer que eu tenho uma história muito semelhante com a dela, que essa pandemia também me provocou buscar os meus sonhos, e apesar, né, então, de eu já ter construído a minha carreira, e eu venho também de uma área muito machista, que é o direito, né? Ainda é muito marcada pelo machismo, pela opressão aí masculina. As leis, a gente sabe que, de forma geral, são muito machistas, né? Então, e a gente sabe também a dificuldade das mulheres ascenderem, apesar de praticamente 50% da advocacia brasileira ser mulher, a gente ainda tem dificuldade de colocação em lugares de poder, né? Então, eu vinha há muito tempo com essa vontade de empreender também, e recentemente abri a minha empresa de consultoria e capacitações aí voltada para a minha área, mais do direito público, né? Falar também vou ter algumas coisas sobre diversidade, que também é minha área de pesquisa, né? Inclusão, falar sobre mulheres. E eu estou muito feliz, assim, com aquele medinho frio na barriga, mas eu acho que isso também é uma forma de a gente se impulsionar, né? De correr atrás dos nossos sonhos, de buscar. E nós, como mulheres, nos darmos as mãos, né? E seguirmos em frente e buscarmos umas às outras, buscar conhecimento, buscar ajuda. E eu tenho uma frase de efeito que eu gosto muito de falar, porque ela me toca muito, que é: a gente precisa mudar para mudar o mundo. E foi eu me mudando e me reconhecendo e me reconectando que eu consegui mudar um pouquinho aqui meu microcosmo, né? Ajudar outras pessoas, que é uma coisa que me satisfaz muito e que me deixa muito feliz. Então, que possamos ser mulheres que colaboram com outras mulheres e a gente vai se erguendo e vai, né, subindo aí cada vez mais. Certo, então já criando essa rede de contatos aí, quem está nos escutando, pode te encontrar provavelmente no Instagram, né? Tá aí ativa nas redes sociais? O meu Instagram é Prass, P-R-A-S-S, Thaís, T-A-I-S, fico à disposição. Perfeito, Thaís, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo a todos os latinos que estão aí no Canadá nos ouvindo. Aqui seguimos. Todos os outros ouvintes. Beijo. Fica por aqui esse podcast. Se quer saber mais sobre a Latincover, você entra em contato com a gente lá pelo site latincover.ca. Tem também acesso aos nossos eventos, às atividades programadas e organizadas pela Latincover. Lembrando que nós somos uma organização sem fins lucrativos, então a gente conta com a tua participação e divulgação. Eu sou a Bruna Weber e eu espero estar com vocês mais vezes por aqui. Um abraço!